Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada da Reconnect, especial Corpo, Mente e Alma na Pandemia. Você sabe como a pandemia afeta a sua mente? Saiba agora na Reconnect. Sejam todos muito bem-vindos, como diz meu grande amigo Roberto Leão, a mais um Reconnect. Você sabe que nós somos aqui o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você fica ligado aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas gravadinhos na íntegra para você não ficar sem sua reconexão. Se você não quer olhar para nossa carinha bonitinha, não tem problema. Nós extraímos todos os áudios de todos os programas e colocamos no nosso podcast, que é o Reconnect, disponível no Spotify e no Deezer. Quando você for assistir o nosso programa lá no YouTube, não esquece de seguir o nosso canal, dar um like, dar essa moral para a gente lá. Aqui sempre comigo, ele sempre muito penteado, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. E aí, Robertão, tudo bem? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. Eu tento seguir o Bernardo. O Bernardo é aquele cara para frente, que vai e ele quer que eu me rasteje, que nem uma cobra atrás dele. Enfim, conseguimos colocar o meme. É que eu me rasteje. Que nem uma cobra. Mas, enfim, estamos aqui dentro desse especial Corpo, Mente e Alma na Pandemia. Eu acho que é super necessário, né? Pensamos muito nisso, foi algo que a gente sentiu da nossa galera reconectada. Botamos caixinhas de perguntas lá no Instagram. Então, as pessoas estão muito preocupadas em relação a esse momento, né? Como é que o corpo reage, como é que a mente reage, como é que o espírito reage. Falamos sobre a questão do espírito no programa passado e agora vamos falar sobre a questão da mente, como é que psicologicamente, né, isso se reflete nas nossas vidas. Portanto, faça as honras, Bernardo, falando com quem nós vamos conversar hoje. Ele que já é da casa, já é de casa, ele que acreditou no nosso programa desde a primeira vez, foi um dos nossos primeiros convidados do podcast, na época que a Reconnect era um bebezinho, nós éramos ainda podcast, nós não tínhamos ainda o programa aqui na TVC. BBBBB, que não é o BBB, é o outro bebê. Então, nosso querido professor de psicologia, o nosso psicólogo de plantão, nosso psicanalista de plantão, o nosso consultor para assuntos da mente, professor Clérides. Muito prazer em ter você de novo aqui, professor. Meu amigo. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde. Internet. Você está vendo o nosso programa no domingo, que é às 15h30, boa tarde. Exato. Se for agora na quinta-feira, às 22 horas, é boa noite. Se for no Japão, boa madrugada, tem o Oriente Médio. Porque meu dia hoje começou às 5 da manhã, já comecei a trabalhar às 5 da manhã e ainda não terminou. Então, eu acho que eu continuo no bom dia. Mas boa noite. Nem almocei, né? Quase. Somos três, então, porque o corre é grande. Professor, para começar, eu queria que o senhor se apresentasse novamente para quem não lhe conhece. Quem é Marcos Clérides, o que ele faz, o que ele come. Será que tem alguém aqui na Reconnect que não conhece o Clérides? Mas vamos lá, Clérides. Vai que tem um aí desavisado. Reconectado novo. Boa noite. Meu nome é Marcos Clérides. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, Bernardo e Roberto. É sempre uma conversa muito bacana, muito franca. Bom, eu sou psicólogo, psicanalista, professor de psicologia também da Unifametro. E estou aqui para bater esse papo com vocês, ter essa conversa nessa sexta-feira à noite. É sexta-feira à noite mesmo? Nós estamos gravando na sexta-feira, o programa vai na próxima quinta. Deixa eu explicar uma coisa, professor. O programa, na internet, quando a gente bota no YouTube, as pessoas podem assistir qualquer horário, qualquer dia. Então é bem tranquilo. Mas eu estou falando na sexta-feira à noite. É muito analítico. É um cientista. Para quem não sabe, é até bom que o professor fale isso, porque, olha, para quem pensa que a gente está de brincadeira, a gente está gravando numa sexta-feira à noite, às 7h30 da noite da sexta-feira.
Então, a gente podia estar com nossas famílias. Gravamos ontem também, durante a tarde toda. Também. Então, não é fácil, não é brincadeira não, amigo. Vida de reconectado é isso mesmo, né? Para levar para você o melhor conteúdo. Maratona. Ô, Cléris, vamos começar, meu irmão. Como é a sua relação com a espiritualidade, cara? Você já falou um pouco com a gente sobre isso no podcast, né, principalmente. Mas como é aqui um programa, já acho que vai fazer uns 8 meses que a gente gravou o último programa, né? O programa já está aí chegando no número 59 hoje, um ano. Então, para dar uma recapitulada, qual é a tua relação com a espiritualidade? Tu tem alguma religião, Cléris? Bernardo, há muito tempo não me fazem essa pergunta. Opa! É uma pergunta bem interessante. Olha só, Bernardo, eu vou responder não enquanto psicólogo, né, mas enquanto pessoa física, digamos assim. Ao longo da minha vida, eu sempre tentei ter uma religião e já ensaiei algumas religiões, algumas práticas religiosas e confesso que nunca consegui ser religioso, né? Nunca consegui experimentar a religiosidade, isso que vocês chamam de espiritualidade, né, em sua dimensão mais aflorada. Mas, assim, eu tenho algumas experiências que eu digo que são experiências um pouco transcendentes, escapam a experiência comum, ordinária do dia a dia, né, como, por exemplo, olhar o mar, né, a experiência artística, né? Certos Eu pensei que você ia dizer filmes. assim, eu não tenho religião, mas tive alguma experiência, eu vejo almas, I see dead people. Eu pensei que você ia dizer alguma coisa desse tipo, Cléber. Poderia vê-las, né? Mas eu ainda não as vejo. Mas você acha que isso aí, Cléris, seria mais a tua parte? Porque você, cara, você é um cientista, você é um professor, né? Você é psicólogo, psicanalista. Então você dedicou a tua vida, principalmente acadêmica, ao estudo da mente, ao estudo do comportamento humano. Então você acha que, de alguma forma, isso pode ter levado a você pensar muito com racionalidade nas experiências humanas? Talvez, Bernardo. E o que eu queria te dizer, Bernardo, é que pode soar até problemático para alguns religiosos, mas eu sinto que essa pergunta sobre Deus, ou os deuses, né, sobre uma existência pós-morte, eu considero hoje, na minha experiência pessoal, perguntas menores que não fazem muito sentido para mim. Uhum. Então, hoje eu consigo lidar, assim, sem grandes problemas, com as possibilidades de, após a morte, não haver mais nada, acabou. Né? Por exemplo, eu consigo lidar também com a perda de pessoas queridas, né? Que eu tive na minha vida também. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Sim, claro. Tem a ver, né? Tem a ver também, Claro. Bernardo. Eu acredito que tem a ver também com o meu percurso de estudo e também com o meu trabalho, né? É possível. Mas, professor, para a psicologia, o que é a mente e o que é a alma? Psicologia já tem o radical psique aí, né? E que sua origem grega é a alma. E já lá entre os gregos, essa alma tem dimensão de transcendência mesmo, né? Não só a alma enquanto propriedade mental, mas uma alma que transcende, vai além da morte. A psicologia, Roberto, como ela se inscreve no discurso filosófico científico, né? Tem, digamos, ela está muito mais próxima da ciência do que a filosofia, se eu posso colocar assim. Ela assume uma posição materialista, né? Então, a gente não fala em alma como algo transcendente, né? Como algo numa dimensão espiritual, mas quando a gente fala alma em psicologia, geralmente é no sentido de mente, de psique. Tá bom? Perfeito. Legal. Ô, Clarice, me diz uma coisa, cara. Existe uma vertente de líderes religiosos, espiritualistas, né? Que praticam o que eles chamam de psicologia espiritual. Não sei se você já ouviu falar nisso. Como você encara essa prática, cara?
Problemática, Bernardo. Vou te dar um exemplo. Recentemente, uma psicóloga, salvo engano, de São Paulo, que eu não vou mencionar o nome, ela propôs uma prática que foi apelidada de cura gay. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Sim. Minha opinião é que é um absurdo, né? É que não existe, mas enfim. Absurdo, não faz o menor sentido no campo da psicologia isso, né? Patologizar as homossexualidades. Mas o que eu queria falar, expor para vocês, Bernardo, é o seguinte: ela criou essa prática denominada cura gay baseada naquilo que ela chamava de psicologia cristã. Então, o próprio Conselho Federal de Psicologia se posicionou, muito claramente, cassou o registro dela e afirmou que não existe uma psicologia cristã, nem uma psicologia budista, nem uma psicologia hindu, nem uma psicologia shintoísta, seja lá qual for a matriz religiosa, de que a psicologia ela se inscreve, como já disse antes, no campo discursivo da ciência e da filosofia, não do da religião. Professor, a gente teve uma conversa com o presidente da Federação Espírita do Ceará e uma das perguntas que surgiram no nosso papo foi a questão do início da pandemia. Quando a pandemia começou, houve aquele medo inicial, as pessoas ficaram mais reclusas, teve aquela tendência para estar mais com a família, para pensar mais no outro. Mas o que vemos agora, nessa segunda ou terceira fase, ou ainda primeira fase prolongada, como queiram chamar, é que as pessoas muita gente passou a ignorar o vírus, é como se ele não existisse mais. Apesar dele estar lá existindo, a gente conhece pessoas que pegaram, tem muitas perdas, pessoas que morreram, enfim, mas as pessoas passaram a ignorar. Como é que funciona isso? É algo que a mente trabalha como uma proteção, como um escudo? É algo próprio do ser humano? Por que as pessoas passaram a ignorar a existência do vírus? Vocês fazem perguntas bem interessantes, Roberto. A gente é assim mesmo, sempre foi. Desde... a gente pura modéstia, né? Tanto, sabe? A gente escola, assim, a gente nem escreve nada, entendeu? Inclusive, a gente até maneira. A gente, às vezes, tem umas perguntas, mas não vamos fazer isso. Fica muito profundo, muito capcioso. Mas eu adoro perguntas assim, Roberto. Olha só, eu vou dizer uma coisa óbvia, absolutamente óbvia, mas nos permite pensar alguma coisa. O vírus é invisível, Ou seja, ele se torna visível, para cada um de nós a partir de uma operação discursiva, de sentido, Então, para quem o vírus não passa de uma gripezinha, e eu não preciso lembrar qual a autoridade do país que mencionou isso, para quem o vírus não passa de uma gripezinha, o vírus é experimentado como esse vírus menor, Há até quem diga que esse vírus não existe. Há quem diga que o vírus é produto de uma conspiração chinesa, Bernardo? Para dominar o mundo. Há quem diga que na vacina haveria um chip que nos controlaria. É o War, é tipo jogo de War, Controlar 3 continentes à sua escolha, Então, jogar um vírus, a gente controla a Ásia, a América Central. Como se eles também não fossem afetados pelo vírus, Mas, assim, por mais absurdos, estapafúrdias que sejam esses olhares ou essas formas de compreender o vírus, são formas verdadeiras para as pessoas, Para quem acredita piamente que o vírus não passa de uma gripezinha, esse vírus não passará de uma gripezinha até que ele esteja no UTI. Mas, professor, existem pessoas que realmente, desde o começo, desacreditaram no vírus. Algumas pessoas também acham que é uma grande trama internacional. Enfim, tem gente maluca para de todo jeito, de todo tipo. Mas o que me chama a atenção são pessoas que, no começo, se resguardaram e agora vivem como se realmente não existisse. Pedem, assim, acham um absurdo não poder sair na rua, acham um absurdo não poder ir para a festa, tentam burlar as medidas aí de quarentena, tentam burlar o isolamento.
E me parece que o ser humano, aí eu queria que o senhor me esclarecesse ou me corrigisse, mas me parece que o ser humano tem um momento que ele esgota, né? Que por mais que seja um grande risco de vida, é muito mais forte a necessidade dele de socialização, ou de pelo menos de ter um controle, de fazer exatamente o que ele quer. Seria isso? Roberto, talvez o medo seja um privilégio para poucos. Nós estamos aqui tendo o privilégio de um trabalho remoto, né? Estamos trabalhando remotamente, cada um em sua casa, com a sua internet, com seus smartphones e computadores. O nosso trabalho, creio eu, o meu pelo menos, é um trabalho eminentemente home office, né? Tanto enquanto professor como enquanto psicanalista clínico, né? Trabalho remoto, online. Então, eu posso, de certa forma, evitar sair por temor do vírus. Mas aquele, e aí é uma determinação econômica também, aquele que tem que sair, pegar um ônibus lotado, né, e ir trabalhar no dia a dia cercado por gente, porque precisa disso para viver, para se alimentar, pagar o aluguel, etc. Esse tem que construir mecanismos de defesa para poder viver, né? Minimizar os riscos do vírus e até mesmo negá-lo, talvez seja um mecanismo de defesa para muitos, né? Ok, eu preciso sair, eu preciso correr atrás da vida, então eu vou negar o risco que eu corro com esse vírus, né? Tem essa perspectiva também econômica nisso. Lógico, né, Roberto, que é multifacetado, tem outros determinantes aí, mais individuais, outros do plano político e ideológico também, né? Clarice, qual a tua visão sobre aqueles tratamentos alternativos, espiritualistas? Tipo assim, para além da pandemia, né? Em momentos de desespero, as pessoas ignoram a ciência, né? E passam a acreditar em curas milagrosas, em semente que cura o coronavírus. E no seu... Como psicólogo, psicanalista, por que isso acontece? Por que as pessoas ainda acreditam nisso? O que é que você acha dos tratamentos alternativos? É um risco? A fé pode ajudar? A fé ela era como uma ferramenta psicológica? Ela pode ajudar o ser humano? Como é que funciona isso, Clarice? Bernardo, eu vou citar aqui dois textos do Freud que são muito conhecidos, né? Primeiro é o Mal-Estar na Civilização, e que ele fala que o ser humano está numa posição impotente diante de grandes forças, né? Por exemplo, diante da força de um vírus, diante do que o outro pode me fazer de mal, né? Há uma certa vulnerabilidade inerente à nossa condição humana, tratemos assim. E no segundo texto, Futuro de uma Ilusão, o Freud trata a religião como uma reação infantil, né? Ele faz até uma metáfora interessante, de que diante de tantas ameaças que nós temos, Bernardo, numa posição muito infantil, a gente estabelece um ser superior, onipotente, onipresente, que está nos vigiando, que está nos velando, que está nos protegendo. E muitas né? vezes também nos punindo, né, professor? Também nos punindo, assim como um pai. Né? E o Freud chega, inclusive, citar que é muito comum nas religiões, nos grupos religiosos, os fiéis se chamarem de irmãos. Né? Existe até eu diria que é uma gramática familiar em muitos grupos religiosos. Professor, mas assim, desculpa, Roberto. pode Mas, falar. professor, tem um estudo, né, que diz o seguinte, que a fé pode ajudar muito no tratamento das curas de doenças, defende inclusive os médicos, né? Ele diz assim, crenças podem melhorar a qualidade de vida e bem-estar durante a recuperação, inclusive do coronavírus. O estudo mostra que ter uma religião pode reduzir o risco de morte em 30%. Isso seria efeito placebo, doutor? Numa perspectiva científica,
né, materialista, Bernardo, sim, né? Seria isso que você chama de efeito placebo, né? Obviamente, e aí eu preciso frisar, é muito comum, Bernardo, que as pessoas pensem que a ciência se contrapõe à religião, né? Que a ciência ela nega a religião. Sim. Não se trata disso, né? A ciência é apenas um campo de conhecimento diferente do campo religioso, né? Com origens diferentes do campo religioso, e com conhecimento com características diferentes. Então, e outra coisa fundamental para a gente poder compreender a ciência, Bernardo, a ciência ela pergunta, né? E quando ela não sabe responder, a ciência ela responde a seguinte coisa: eu não sei responder. Diante disso que eu não sei, eu não posso falar nada. Vocês devem ter acompanhado que durante muito tempo virologistas, infectologistas vieram aos meios de comunicação dizer o seguinte: estamos diante de um vírus novo que nós não sabemos lidar com ele. E aí as pesquisas científicas começaram, né? E aí, obviamente, eles foram construindo conhecimento sobre o vírus, avançaram, né? Chegaram a vacinas. Mas a ciência, ela reconhece a sua própria ignorância, né? A religião, eu diria que a religião ela tem a capacidade de falar daquilo que a ciência não alcança. Se você me perguntar o que há em termos de psique, né, em termos de mente, após a morte. O que há em termos de psique, em termos de mente, após a morte? Eu perguntei, você falou para perguntar. Ok. Brilhante pergunta, Roberto. Muito obrigado. Eu não pensaria numa pergunta assim, né, Clérito? Incrível como você como teve insight. Mas olha só, Roberto, a ciência não tem o que responder em relação a isso. Em termos materialistas, né? Em termos empíricos, em termos de evidência, nós não podemos pensar que a consciência sobreviva após o fim biológico, após o esvanecimento biológico. A ciência para aí. Mas me parece que onde a ciência para, a religião começa e avança. Eu acho importante frisar aqui, professor, que a gente conversou com vários terapeutas, né? A gente falou com várias pessoas aqui nesse histórico da Reconnect, na história do programa, e uma das coisas que eu sempre falo em todo o programa, sempre que eu tenho oportunidade, é que os terapeutas ressaltam que eles não são terapeutas alternativos, que essa palavra alternativa ela não é interessante, ela não define, porque parece que é uma alternativa à ciência, uma alternativa à medicina, e não é isso. É integrativa, trabalha em conjunto, complementar, na verdade, é um complemento ali para a pessoa também, na sua mente, na sua alma, se sentir, de certa forma, acolhida, cuidado, mas uma coisa não anula a outra. Isso é legal, acho que os terapeutas, a gente só trouxe gente muito séria, muito bacana, Reconnect tem esse cuidado, né? Tem essa auditoria aí para chamar as pessoas, mas todos são muito, muito claros e muito sinceros, muito corretos em falar isso. Nós não somos a alternativa da ciência, não somos a alternativa da medicina, nós estamos ali complementando, nos integrando ali, mas é importante que você busque o profissional, é importante que você tenha esse acompanhamento também. Eu queria voltar um pouquinho, na verdade, falar sobre outro aspecto, para a gente compreender como é que nós, humanos, na nossa cabeça aqui humana, está lidando com a pandemia. Você falou sobre a questão das pessoas que não acreditam no vírus, ou que negam por uma necessidade até de sobrevivência, ou mercadológica, ou enfim. Mas o que nós vemos também, sobretudo agora, são pessoas que sabem que o vírus existe, se sentem ali imunes porque são jovens, porque não têm doenças e tal, e não tem aquela empatia, né, que é o que muitas pessoas estão falando, momento de empatia, é era da empatia, vamos criar essa empatia, a gente está mais empático com o outro, pensando mais, e isso meio que caiu, né, porque existem muitas pessoas que estão ligando ali o dane-se, que estão indo para as festas, estão curtindo e falam, se eu pegar eu não vou ter nenhum problema, mas não pensam no avô, na avó, no vizinho, no cara do supermercado, ou alguém que tem uma doença aí mais pré-existente que possa complicar, ou alguém que nem tenha, mas que talvez tenha sintomas mais
complicados e tenha que ir ao hospital, ou quem sabe até, né, não resista. Então, por que isso? Eu queria entender na perspectiva da psicologia. Por que as pessoas já agem assim? O que é que passa pela cabeça das pessoas? Roberto, eu vou você elaborando essa pergunta, eu me lembrei de uma experiência que eu tive no interior. Eu me lembro de ter visto um velório numa cidade pequena do interior. Talvez você já tenha visto isso, mas boa parte da cidade estava nesse velório, né? E estava com um ar grave, né? Eu estou trazendo essa experiência para demonstrar o seguinte, de que há um espírito comunitário, um espírito de coletividade, havia naquela pequena cidade, que talvez nas nossas grandes cidades, hipercapitalistas, pós-modernas, aceleradas, não existem mais, né? Isso que alguns chamam de empatia, a gente poderia também chamar de espírito comunitário. A gente vive numa sociedade hiperindividualista, né? Onde a competição ela é um imperativo. Estude, seja melhor do que o outro, conquiste o seu lugar no mercado de trabalho, né? Enfim, é sempre a ideia de que primeiro eu, né? Vamos lá, primeiro eu, o resto vem em segundo plano ou talvez não importe. Então, eu acredito que esse hiperindividualismo ele acaba também fomentando essa situação de desleixo e descaso com a saúde do outro, né? Eu soube uma história recentemente que é bem ilustrativa disso. Uma jovem que estava com Covid, com diagnóstico positivo, né? Estava conversando com uma amiga, ela disse assim, eu fui para uma festa com Covid, ela estava assintomática, né? Aí essa amiga pergunta, mas por que você foi para a festa? Você podia transmitir a Covid para outras pessoas. E ela disse assim, mas não tem problema, ninguém saberia que eu transmiti, né? Então a questão dela não era transmitir para as outras pessoas, não era afetar o outro, criar um problema para o outro, tornar o outro vulnerável ao vírus. O problema dela era que descobrissem, né, que ela estava portando o vírus. Então percebam como isso é produzido no atual contexto que a gente vive. Perfeito. Clérides, a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela já reconheceu que existem vários transtornos psicológicos que podem dar falsos sintomas de Covid-19, né? É um processo conhecido que eles chamam de somatização, né? Onde as pessoas, por ter muito medo de ter aqueles sintomas, de pegar aquela doença, elas acabam criando sintomas que são reais no corpo. Como funciona? Primeiramente, você acredita em falso Covid? Existe Covid psicológico? Claro, existe Covid psicológico, gravidez psicológica, AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência psicológica. Toda doença ela pode ser atuada no corpo, em termos psicológicos, sem causa orgânica. E você acha, aí eu vou fazer outra pergunta, Clarice. Poder da mente, né? Se o poder da mente, se a mente é tão poderosa para criar sintomas dentro do nosso corpo, a mente seria também tão poderosa para curá-lo? Excelente pergunta, Bernardo. Excelente pergunta. Hoje a gente está impagável. Essa pergunta, ela escapa à alçada de um estrito materialismo, né? Entenda a minha prudência. Sim, claro, eu respeito. Obviamente, eu não nego essa possibilidade. Não nego. Existe um ramo, né, que ali é um ramo intermediário, ali, limítrofe entre a medicina,
né? E a psicologia chamada psicossomática. Né? Mas não é claro, né? As fronteiras não é fácil estabelecer até que ponto e de que forma o corpo afeta a psique e vice-versa, né? Até que ponto e que forma a psique afeta o corpo. O que nós sabemos, sem dúvida, que esses dois termos não estão tão separados assim, corpo e mente, né? Como uma certa filosofia cartesiana propôs. Corpo e mente estão implicados, né? De uma maneira nem sempre discernível. Se a gente agora fica uma coisa para a gente pensar aqui, né, Clérides? Porque se a Sociedade Brasileira de Infectologia já reconhece vários casos onde a mente sobrepõe o corpo, né, vamos dizer assim, e cria sintomas, mas ainda não identificou que nenhuma pessoa, através da mente, se cure de uma Covid-19, a gente pode chegar a essa conclusão precoce que o medo seria maior do que a fé. Se o medo é maior que a fé, eu não sei. O que eu sei é que o ódio é mais forte do que o amor na nossa cultura. Muito bem. Anota, gostei. Não, vou botar no meu Instagram. Vou botar também. Professor, estamos chegando aqui ao final. Deixa eu tirar uma foto logo do Clérides. Para marcar preto e branco, vou botar ele preto e branco, entendeu? E botar ele viradinho assim de lado e a frasezinha aqui, ó. Linda, manda uma foto que a gente posta. Professor, a gente está chegando ao final desse bloco, né? É um especial, a gente fez o primeiro programa sobre a questão espiritual, que é mais o foco da Reconnect, mas também falamos sobre mente, falamos sobre corpo, falamos sobre todos os assuntos que são interessantes para a galera que se reconecta com a gente. No próximo bloco a gente vai falar sobre a questão física mesmo, né? Como é que isso se reflete no corpo mesmo, de fato. Mas eu queria finalizar fazendo uma pergunta para você, professor, em relação a esse luto que estamos vivendo na pandemia. Ele é um luto diferenciado? O luto da pandemia, ele é diferente dos outros lutos que a gente está acostumado a viver, que a gente foi preparado para viver? Como é que as pessoas, na sua visão, estão lidando com esse momento e com as perdas e com as mortes? Ótimo, Roberto. O luto, ele tem uma dupla dimensão, né? Uma dimensão individual, subjetiva. Cada um de nós experimenta os seus lutos à sua maneira, mas também tem, recordo, trago de novo a experiência que eu trouxe da cidade do interior do velório, né? Mas também tem uma dimensão coletiva, né? A própria cultura, ela cria os seus dispositivos simbólicos de elaboração, né, presente no luto. O que eu estou vendo com muita frequência, o que eu ouço com muita frequência, inclusive na clínica, eu diria que é um sentimento de profunda frustração e raiva daquelas pessoas que perderam um parente querido, né, diante dos negacionistas. Isso é patente, é como se o negacionismo, né, daqueles que saem na rua sem máscara ou minimizam a letalidade do vírus, fosse um ataque à memória dessa pessoa querida que partiu. Então, é um aspecto específico do luto que eu vejo agora na pandemia. Você tem, antes de a gente acabar, eu não podia acabar sem essa perguntinha, professor. Você tem alguma dica como psicólogo, psicanalista, para que nós possamos nos manter sãos, mesmo reclusos em nossas residências? Diga aí, como é que você tem escapado da loucura, professor? Da ansiedade? Vou citar Freud. Em matéria de salvação, cada um que escolhe a sua própria. Pronto, fechou. Que convém. Olha, Roberto? nos reconectamos, mas é importante a gente falar também, fique em casa se possível, use máscara, lave as mãos, mantenha um distanciamento. A gente não está no momento legal, infelizmente não passou, infelizmente está um pouco mais complicado, inclusive. Então, galera reconectada, por favor, fiquem em casa, assistam a Reconnect, interajam com a gente, estamos juntos, estamos gravando em casa, a gente não voltou para o estúdio e não vamos voltar enquanto não tivermos segurança. Então, fiquem em casa, sigam os protocolos
e vamos passar por isso da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Vacina já, por favor. É o que pedimos. De Marias, moda religiosa.